Pessoal, boa tarde. A gente vai falar então como fazer os imóveis trabalharem para nós. Então, a live vai começar ali por meio-dia e 20. A gente entra uns minutinhos antes, se vocês quiserem enviar para as pessoas. Vai ser bem interessante para quem tem interesse em alavancar o seu negócio, sua construtora com investimento de pessoas, ou quem tiver interesse em pegar e investir no mercado imobiliário de uma forma mais rentável, né? Oi, gente, esse é o Maurício Schmidt. Eu vou apresentar ele daqui a pouco certinho, mas vocês fiquem aqui até meio-dia e 20 e fala um pouco de ti, Maurício, antes de eu te apresentar formalmente, antes de chegar o horário de eu te apresentar. Diretamente no mercado de incorporação, eu estou atuando há uns 10, 12 anos, mas a experiência que a gente carrega é familiar de mais de 40 anos, né? Então, tem bastante soco em ponta de faca que já foi superado, tem muito aprendizado, teve muito acerto também, e a gente foi aperfeiçoando os modelos que a gente trabalha. E isso é Sim, muito legal. A gente vai falar mais para frente alguns modelos e como funciona, e isso foi interessante. Profissionalmente, sou formado em engenharia civil também, finalizando a faculdade, busquei complemento na parte de gestão, na parte de MBAs, então a gente sempre buscando complementar o que faltava na faculdade, eu sempre tive esse viés de continuar estudando, de continuar aperfeiçoando, então nunca parei. Recentemente mudei o foco, né? Paramos de estudar algo muito denso e acho que o viés maior agora é buscar conteúdos pontuais, que a aplicabilidade seja mais rápida, né? Resultados imediatos. Então, o meu viés, meu foco agora está muito direcionado nisso, que possibilita a gente sempre aperfeiçoar internamente o nosso modelo de trabalho, nosso modelo de negócio e a trazer soluções complementares, principalmente para os nossos investidores. Acho que, perfeito. de modo geral, um resumão para tentar começar a aquecer é por aí. Um bom resumo. Enquanto você estava resumindo, eu estava mandando a live para o pessoal que me disse que tinha muito interesse em assistir, para eles lembrarem. Então, quem tiver interesse em assistir, achar que o conteúdo combina, pode ir mandando, que a gente vai começar daqui uns minutinhos, tá, pessoal? E é desvendar mesmo o mercado imobiliário. Não encontrar uma fórmula mágica e assim, que você ganha lucros extraordinários, que é uma coisa que muita gente vende e que não existe, né? Quando é muito bom, o santo tem que desconfiar, mas mostrar uma coisa consistente de quem está há muito tempo no mercado. Eu acho que é isso, Aline. Na verdade, o mercado imobiliário, ele é um mercado de longo... Ele pode ser de curto, mas ele é de longo prazo. Então, ele não existe fórmula mágica, não existe a pílula milagrosa. O que existe é a consistência e você ter método. Então, quando você tem método de investimento, sabe o porquê você está investindo em cada imóvel, em cada ativo, aí sim você está construindo patrimônio e está construindo a sua riqueza no longo prazo. Que vai ter os defensores do mercado de capitais, eu também invisto no mercado de capitais, mas com toda certeza, qualquer objeção e crença é derrubada no mercado imobiliário com argumentos nem tão profundos assim. Até argumentos mais simplistas derrubam muitas limitações que a turma tem e acredita, né? Sim, o pessoal gosta de comparar muito o mercado imobiliário com o mercado de ações e dizer que o mercado de ações rende muito mais. E eu, por muito tempo, eu acreditei nisso, porque eu analisava estratégias que eram muito básicas. E realmente o mercado de ações começou a investir muito mais. Recentemente, desde que eu conheci um novo método, muito conversando com o Maurício,
eu comecei a mudar a estratégia de investimentos da minha empresa não, da Aline Física, né? E, e comecei a investir muito mais na construção civil, de quebra, assim, de bônus, eu pude começar a investir nos meus clientes, pessoas que eu confiava, assim, então, muito melhor do que investir numa ação. Mas, sim, com uma Na rentabilidade verdade, muito superior. a ação ainda é um pouco diferente. Eu migrei mesmo o pensamento quando me veio um clique que foi assim: por que que eu estou investindo numa ação? A ação, na verdade, é um pedaço de uma empresa. Por que que eu estou investindo o meu dinheiro numa empresa que eu não tenho o controle do que está sendo feito, eu não tenho o controle da gestão e não está no meu domínio os resultados e as promessas dessa empresa? Sendo que eu posso aplicar esse valor no meu próprio negócio, retroalimentar onde que eu tenho todo essas variáveis controladas e eu sei o que eu estou fazendo. Então, começa por aí já. Aí, tudo bem, a gente pode falar que às vezes a pessoa não tem empresa, tem um trabalho mais formal, não é empresário. Aí pode fazer sentido? Talvez possa. É aí que a gente abre a possibilidade de cotas de investimento e tudo mais, que você dá uma fração do empreendimento versus o valor total. E uma notícia que eu estava lendo até hoje de manhã sobre o reaquecimento, né, assim, o que os bancos estão olhando muito para os FIIs. E uma análise interessante de fazer de imóveis e FIIs é que dá para a gente quebrar por completo aquela análise que assim, eu vou investir no FII porque é mais acessível e porque ele é líquido. Vamos lá. Ele é mais acessível, depende de quanto a gente está falando de investimento. Dá para tornar o mercado imobiliário acessível, sim. Existem produtos que são acessíveis. Então, não é bem essa questão de acessibilidade. Obviamente, a gente não está falando de R$ 100. Algumas pessoas, empresas, até buscaram crowdfunding em valores de 100, R$ 200. Eu acho que isso é um pouco inviável, mas não vem ao caso. Na questão da liquidez. A questão da liquidez, a tendência é que o FII seja igual a uma ação, né? Então, ele meio que trabalha um pouco na especulação e no mercado. Ao longo do tempo, ele tem uma oscilação e tende a ter uma valorização até negativa na maior parte do tempo, você, primeiro de tudo, perdeu o montante investido inicialmente, e segundo, se você está prejuízo naquele momento e precisar vender, você vai vender no prejuízo para realizar, para tornar o papel líquido. Ao fato que, se você tem um imóvel bom, um imóvel comprado legal, com viabilidade, rentabilidade e tudo mais, se você precisar tornar esse imóvel líquido, é só você realizar um pequeno prejuízo também. Então, é a mesma lógica. Isso se precisar realizar no prejuízo, às vezes nem precisa. E a questão de dividendos mensais é a alocação. Um imóvel muito bem trabalhado, muito bem localizado, às vezes extrapola muito as condições de FIIs. E até um ponto final que eu tirei de uma conclusão, até gravei um vídeo de manhã sobre isso, falando que a minha reflexão termina como os FIIs, eles estão voltando a olhar mais os de tijolos agora. Então, parou o olhar os de papel, olhando tijolo. O de tijolo no FII a gente tem logístico, shopping e lajes comerciais. Só que a gente não tem alocação do residencial. E a alocação do residencial, ela supera em muitas vezes essas outras três combinadas. Então, o nosso maior mercado de locação é o residencial. Só que o FII não atua nele. Então, por que você vai deixar de olhar o tijolo para esse propósito, sendo que a maior parte das pessoas, a maior parte do dinheiro, teoricamente, está nele? Às vezes meio parece ilógico. Só que aí eu concluo essa introdução como? É o medo das pessoas, é o falta de segurança, é o desconhecido, é a zona de conforto de estar mal assessorado, ou não saber o que ele está fazendo. Porque não é tão simples comprar um imóvel, alugar ele e tá tudo certo. A complexidade é muito maior do que isso. O comprar é a parte mais fácil, vamos dizer assim. Toda a questão de viabilidade, de análise, quando eu falo viabilidade, nem é financeira também. É toda uma questão de demanda, excentricidade da região, desenvolvimento econômico da região, fluxo migratório.
Então, são muitos fatores que devem ser analisados para que você tenha um bom produto. E isso parece difícil. Ao parecer difícil, a maior parte das pessoas se travam e não avançam. E aí parte talvez para o mais fácil, que seria a B3, né? É verdade. Perfeito. Já deu uns minutinhos aqui, então eu vou poder te apresentar formalmente. E agora sim, esse foi só uma palhinha. Vamos falar de verdade sobre como fazer os imóveis trabalharem para a gente. Então, o Maurício, ele é incorporador e construtor em Santo André, aqui em São Paulo, e no interior de São Paulo. Ele é formado em engenharia civil, como falou, tem algumas MBAs, é conselheiro consultivo e mentor criador do método PAI, que a gente vai querer saber um pouquinho no final, e atua diretamente em corporação numa empresa familiar desde 2015, e a empresa tem mais de 40 anos de mercado, então é muito show para poder contar para a gente, né? Então, vou te dar a palavra, Maurício, agora sim, vamos começar. Não, maravilha. Bom, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa experiência, nossa expertise com o seu público, com a sua rede, seus seguidores. É um assunto que eu gosto de falar, de trazer à tona. Eu acho que existe um pouco de tabu, às vezes, nas pessoas, mas posso garantir que tudo que for dito aqui tem propriedade, tem experiência por trás, tem acertos, tem erros. Então, imagino que o papo vai ser bom, o pessoal vai tirar proveito. Sim. A questão de imóveis trabalhar para a gente é muito relativa, né? A gente pode estar pensando que como que a gente faz o imóvel trabalhar para nós? Às vezes é a questão da valorização do ativo no longo prazo, às vezes é a questão da rentabilidade mensal dele, às vezes é um objetivo de curto, então uma compra, uma reforma e venda, também está fazendo o imóvel trabalhar. O que eu acho legal é que dá para a gente separar os imóveis para curto, médio e longo prazo. E aí, em cada um desses objetivos, a gente inclui investimentos diferentes, a gente inclui riscos diferentes e um montante de capital diferente em cima deles. O que eu quero traduzir com isso? Às vezes, você olhar um imóvel de uma cota de investimento imobiliária, onde que vai levar 3 anos para um prédio ficar pronto e essa cota vai se transferir, né, vai se traduzir em um apartamento quando o imóvel ficar pronto. Isso tende a ser um objetivo de longo prazo, porque são 3 anos construindo, o imóvel ficar pronto. Ao ficar pronto, aquele imóvel requer um período de amadurecimento no mercado, não é o melhor momento para vender, então tem que deixar ele uma parte alugada rendendo, você tem a valorização do ganho patrimonial em cima dele. Então essa estratégia é uma estratégia que faz sentido para você ter uma proteção de capital, para você ter um aumento de patrimônio e gerar renda na perpetuidade, vamos dizer assim. Às vezes, uma cota que não seja uma cota de unidade, mas uma cota financeira, um investimento num produto de giro mais rápido, para entre 1 ano a 2 anos, eventualmente, onde você, via SCP, aporta dinheiro e retorna dinheiro, faz sentido para um médio prazo, um curto prazo, porque vamos lá, 1 ano, 2 anos para o mercado imobiliário é curto prazo até, né? Então, pode ser um objetivo que você utiliza o mercado imobiliário para alavancar financeiramente. Então, você aumenta o seu montante financeiro para reinvestir cada vez mais no próprio mercado. E também pode existir estratégias intermediárias. As estratégias intermediárias pode ser, às vezes, pode até ser via crowdfunding, via parcerias, mais pessoas se unindo. A gente vê muito isso, junta 3, 4 pessoas para adquirir um imóvel, reforma ele, revende ele. Esse ciclo normalmente pode levar aí na faixa de uns 6 a 12 meses, depende. Tem muitas, tudo que eu falar aqui tem muitas variáveis, tá? Tem a variável da tipologia do produto, principalmente a localização,
o valor de mercado que está sendo trabalhado. Então, nada é tão simples quanto eu estarei colocando, mas a estratégia e a mentalidade, essa sim é simples. Então, o importante é pegar a ideia do negócio, que depois a gente consegue replicar e traduzir. Então, de modo geral, para começar, como que os imóveis trabalham para nós, é meio que entender qual que é a proposta daquele imóvel, qual que é o objetivo daquele imóvel, se ele está destinado à valorização, à renda. A renda pode ser Airbnb, pode ser locação tradicional, que está... Muita gente acha que morreu, mas pelo contrário, está cada vez mais viva, existem dados, estudos, e dá para a gente falar um pouquinho disso. Mas acredito que o foco em imóveis nunca deva ser o curto prazo, e sim o longo prazo. A gente começou a nossa conversa comparando um pouquinho fundo imobiliário, ações, imóveis, e se quiser partir para um plano especulativo, aqui muita gente vai odiar o que eu vou falar agora, mas a gente pode falar de criptos, só que é totalmente especulativo. Eu estou defendendo a tese da solidez, da resiliência e da valorização constante no longo prazo. E aí... Eu acho que desculpa, eu vou te interromper Não, às vezes. fala. Eu acredito que o público que está com medo de investir no mercado imobiliário jamais vai investir em cripto. Então, porque ele ainda nem conseguiu quebrar as amarras que ele tem de investir numa construtora ou numa incorporação. Então, Existem ainda dois públicos, tá, Aline? Eu vejo que a pessoa, às vezes, ela não investe no mercado imobiliário por conta da insegurança e, das vezes, do montante que a gente está falando. São valores, às vezes, maiores, são valores, às vezes, mais expressivos, e isso traz um medo para a pessoa. E, às vezes, no mercado cripto, é uma aposta, uma bet, vamos dizer assim, uma especulação, que com pouco dinheiro, se der certo, deu certo, se der errado, é deu verdade. pouco. Mas como que a gente consegue, então, mitigar, né, essa insegurança, esse medo para investir no mercado imobiliário, trazer um pouquinho mais de segurança para quem está nos assistindo? Eu acho que tudo começa estudando e conhecendo a empresa. Um ciclo imobiliário, ele vai levar na faixa de 4 a 5 anos para se concretizar. Exemplo, até negociar, comprar um terreno, desenvolver uma viabilidade de um estudo, tirar o RI, começar a comercializar e iniciar uma obra, a gente pode falar aí num período talvez de 1 ano quase. Pode ser menos, pode ser um pouco mais. Vamos trazer o exemplo de 1 ano. Período de obra, na média, uns 3 anos. Então, 3 mais 1, 4 anos. Se hoje nascer uma construtora, uma incorporadora, ela vai levar 4 anos, minimamente, para ter o primeiro produto no mercado. Então, o primeiro histórico, o primeiro case, pode ser sucesso, pode ser insucesso, vamos validar pós-obra, menos obra, manutenção, qualidade de entrega, mão de obra, enfim, todo o pacote que isso traz. Então, 4, 5 anos para uma construtora, é uma construtora extremamente jovem. Aí, a gente começa primeiro o sinal de alerta. Quantos anos tem aquela empresa que você está investindo? Qual que é o track record dela? Qual que é a solidez que ela traz? Qual que é a segurança que ela está representando para você? Esse é o primeiro filtro. Não quero dizer que uma empresa de 4, 5 anos é ruim. Às vezes não. Porque às vezes o corpo diretor e a gestão dela são pessoas que trabalharam muitos anos em outras e resolveram montar a própria empresa. Então, também avaliar quem que é a cabeça da empresa, a direção, a gestão dela, para fazer esse discernimento. Mas o primeiro ponto de alerta é: qual que é o track record, qual que é a expertise, qual que é a experiência daquela empresa. Validamos isso, a gente parte para a segunda etapa da jornada, que é o quê? Buscar os clientes daquela empresa. Quem está alugando aqueles produtos, quem está comprando aqueles produtos, qual que é o viés daquela incorporadora e construtora. No nosso caso, aqui a Vila Sul principalmente, o nosso principal foco são investidores. Então, o nosso primeiro cliente é o investidor. A gente constrói no modelo que a gente chama de preço de custo. Então, a gente traz os investidores junto conosco, a gente desenvolve o produto em conjunto, constrói em formato SCP e SPE, né,
mas constrói junto com os investidores. No final do ciclo, aquele investidor vai ter a sua unidade através de cota. Essa unidade, esse investidor pode reformar, preparar para locação e alugar, pode revender ou pode colocar em algum negócio de interesse pessoal e multiplicar, ou com outro imóvel, ou aumentando, às vezes, alguma coisa na própria empresa, enfim, transforma isso em moeda de troca, né? Então, se a nossa segunda etapa é os clientes, ao você querer investir com uma empresa, busque quem são os investidores dessa empresa, busca quem está investindo, há quanto tempo, qual foi a experiência que ele teve, como que é o dia a dia, porque nada mais é do que uma parceria que você faz, é um casamento que você está fazendo com essa pessoa, né? E é muito importante essa validação. Você quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa por enquanto? Não, eu tô te ouvindo bem. Se alguém Tá. quiser perguntar, pode colocar ali já, mas o raciocínio tá muito bom. Então, a gente validou a empresa e validou o público, né, o cliente daquela empresa. Passado isso, a gente começa a entender o porquê que aquele investidor investiu com aquela empresa ou deixou de investir. Os nossos maiores investidores hoje são de longa data, e quando eu falo longa data é mais de década, e sempre estão trazendo pessoas novas por indicação. Isso é muito legal, porque quando você tem um aumento da sua base por indicação, significa que alguma coisa de certo você está fazendo, né? E isso vai validando cada vez mais, vai dando corpo para você e vai te dando propriedade para ter prova social, para não ter medo de expor o que você está fazendo. Então, se você tem o histórico, você tem o cliente, o próximo passo é ver a satisfação desse cliente. Obviamente que a gente pode ter investidores que vêm, faz um produto e no final talvez não seja o esperado e procure outra incorporadora. É normal você ter essa situação. Como é normal você ter investidores investindo em mais de uma empresa ao mesmo tempo, por diversificação geográfica, diversificação de portfólio, diversificação de risco do próprio negócio, super natural e saudável, espera-se que tenha isso. Mas quando você tem pelo menos esses 3 pilares, histórico de empresa, validação do investidor e a satisfação da rentabilidade do negócio, a tendência daquela empresa saber o que ela está te propondo e saber o que ela está fazendo é muito grande. E isso gerou 40 anos de história para nós até o momento. E aí a gente foi pavimentando a nossa história, principalmente no modelo que a gente denomina no mercado de preço de custo. Aonde que ele funciona como? O incorporador adquire uma área, não importa como é essa aquisição. Pode ser via permuta mais capital, ou pode ser apenas via capital. O ponto é, adquiriu uma área. Nessa área, faz um estudo de viabilidade, faz um estudo de tipologia, faz toda uma análise de fatores para tornar... Quando eu falo viabilidade, não é viabilidade financeira, tá? É uma viabilidade de conjunto, de tudo que a gente está trazendo. Então, é o que a gente começou a nossa conversa, é demanda, é público-alvo, é tipologia de produto, é vacância na região, é vendas de unidade, estoque remanescente na região, fluxo migratório, desenvolvimento econômico da região e sim, a viabilidade financeira também. Mas a gente compõe vários itens para tornar essa viabilidade, o pacotinho viabilidade saudável. Perfeito. Eu vou te interromper agora, peraí. Vai lá. Olhem só que complexos. Para ter uma construtora fazer uma incorporação, tem todo esse estudo de viabilidade. Ele está explicando para quem é construtora, para lembrar, contextualizar, mas para quem não é, a gente tem que ver que investir nessas construtoras exige, atalha muitos caminhos, a gente evita ter que. A gente quer investir, quer ter uma. Tá no mercado do imobiliário. Tá, então, a gente não precisa saber tudo isso, a gente só precisa achar uma empresa que saiba muito bem isso, domine isso, e ele vai explicar o atalho depois, mas é muitas coisas complexas que envolvem uma construção. Pronto, pode continuar. Não é simples de maneira nenhuma, mas é satisfatório, porque evita que você
primeiro erre, né? E evite que você faça sozinho o que você está fazendo. Você não precisa estar sozinho. Saiba que tem alguém que... Você pode caminhar com alguém que já faz isso há muito tempo, que fica muito mais fácil, muito mais simples, né? E validando o que a gente começou aqui a conversa, teoricamente você mitiga muito a possibilidade do erro e tudo mais. Então a gente chega na parte da viabilidade. Ao chegar na parte da viabilidade, aí sim a gente vai desmembrar essa área, esse terreno, em cotas. E o que representa, o que significa isso? Significa você pegar todo aquele projeto que você já fez, que você já deu entrada na prefeitura, que você já sabe o que ele representa, e uma conta de divisão. Uma área, quantos apartamentos vão ser construídos nessa área? Então, X, 100% da unidade, 100% do espaço em X. Então, você vai ter X cotas. Às vezes 80, às vezes 100, às vezes 50, 200, 150. Isso é quantas unidades de apartamento vão ser construídas naquele local. Ao ponto que você tem quantas unidades serão construídas, você começa a fazer o que a gente chama de repasse de cota. Esse repasse de cota significa que é o momento onde os investidores podem entrar nesse projeto e caminhar daqui para frente junto com quem já faz isso há muito tempo, sabendo que tem segurança, tem estudo por trás, tem solidez financeira e tem toda a mitigação de riscos do negócio dar errado. Então, recapitulando rapidinho. O incorporador compra a área, desenvolve o produto, chega no produto ideal, descobre quantas unidades vão ser construídas. Cada unidade representa uma cota. Então, você fraciona o terreno em unidades. E, a partir daqui, a gente convida novas pessoas a entrarem nesse investimento através da aquisição de cota. Para um empreendimento, para um produto vertical, para uma torre, obviamente que essa cota representa unidade. Então, no final do ciclo, a pessoa vai ter investido em 1, 2, N apartamentos, aquilo que for a vontade dela e a disposição financeira que ela tiver. Primeiro ponto, questões jurídicas desse processo. Contrato via SCP. Então, traz uma segurança jurídica, traz um modelo validado, traz um modelo que o mercado trabalha e tem cada vez mais sido explanado, discutido e explicado para as pessoas. Está se tornando algo mais do cotidiano, mais do dia a dia dos investidores, esse modelo. Perfeito. Segundo ponto, questão do mercado, né, da tipologia do produto. Uma grande segurança que o produto vai trazer resultado. Porque se o meu cliente é um cliente investidor, ele está buscando rendimento em cima do investimento que ele fez. Então, produtos hoje que variam de 50 a 70, 80, sei lá, talvez 90 metros quadrados, são produtos comercialmente interessantes. Às vezes 25 metros quadrados também. Por que ele se torna interessante comercialmente? O risco-retorno dele é baixo, você tem um investimento menor de capital para um retorno maior. Um produto de 50, 60 metros quadrados hoje, quase que é o mesmo aluguel de um produto de 120, 150, 200 metros quadrados. Exagerei um pouco aqui agora, mas o que eu quero traduzir, que depende da região que você está, não é proporcional a locação versus a metragem do apartamento. Então, ao fato que você tem um produto de metragem menor, você investiu menos dinheiro, a tendência de ter uma rentabilidade melhor é maior. E, principalmente, nós aqui da Vila Sul, no nosso modelo, nos nossos grupos, nós também somos os nossos próprios investidores. E o que isso significa na prática? Significa skin in the game total. Se você é meu investidor, eu também sou meu investidor. Se você tem um custo X, eu também tenho esse custo X. Mostra que a gente está completamente junto no mesmo projeto. Então, eu estou desenvolvendo algo que eu acredito, que eu estou pondo o meu na reta para fazer dar certo. Isso
automaticamente traz confiança, traz autoridade, traz seguranças muito maiores para quem investe. Concorda comigo, Aline? Sim, demais. Skin the game. Se a pessoa tá te vendendo algo que nem ela mesma investe, já é um sinal de alerta para não investir nesse mercado, né? Completamente. Então, esse é um pouquinho dos modelos que a gente vem trabalhando e vem consolidando, porque torna tudo mais viável. E aí, a pessoa, ao investir nesse modelo, ela está investindo antes do plano. Eu nem falei ainda plantão de vendas. Entenda que a gente não chegou nesse momento ainda. A pessoa não está investindo em tabela investidor, ela não está investindo em tabela preferencial, tabela zero, nada disso. Ela está investindo junto com quem idealizou, junto com quem está fazendo. É muito antes de tabela investidor, por exemplo, que o pessoal normatizou no mercado, né? Sim. Ah, então, quando investe nas construtoras, na construtora predial de vocês, é desde o início, aí só depois que vai para a tabela de preços e para venda do público, ou essa já é a venda final? Os dois cenários. Tá. Caminho a pessoa investe conosco, leva o produto investindo até o final. No final do empreendimento, ela tem o imóvel quitado para ela rentabilizar em cima dele. E aí a gente pode depois até falar sobre realavancagem em cima dele, que é um pouquinho do método que eu criei para alavancar patrimonialmente, acelerar a criação patrimonial. Ela se baseia um pouquinho na estratégia de home equity, mas a gente explora daqui a pouco isso. O caminho ela investe conosco, vai até o final, tem o produto a preço de custo. Ou seja, 100% da valorização que teve o Habits, recebeu a chave, o produto vale o valor de mercado. Ela investiu, em média, 40% menos que isso, que é o custo. Então, esse ganho é da pessoa. Essa estratégia funciona para quê? Maior rentabilidade, maior retorno em cima do capital investido e proteção patrimonial, porque você está aumentando o seu patrimônio, entre aspas, sem fazer nada. Porque você apenas comprou ele muito bem comprado. Correto? Esse é um caminho. O segundo caminho a pessoa entra nesse modelo, ela investe junto e em algum momento do empreendimento, pode ser ele no começo, no meio ou no final, não importa, ocorre a oferta a mercado, ou seja, o lançamento que o pessoal chama. Conceitualmente, lançamento significa o quê? Ofertar o produto para consumidores. Pode ser ele depois de 100% pronto, teve o lançamento, mas o produto está 100% pronto. Pode ser ele na planta, teve o lançamento, o produto ainda está na planta. Ou pode ser ele no meio da obra. Teve o lançamento, o produto já está em obra. Tanto faz. Lançamento apresentei o filho para o público e podem comercializar. Então, em algum momento da jornada, pode sim ocorrer o lançamento. Quando ocorre o lançamento, aí você tem a tabela de compra tradicional e clássica. Então, você possibilita, eventualmente, para o investidor fazer o flip, aqui no caso, se for do interesse dele. Ou seja, ele entrou no melhor momento de entrar, que foi na cotização do produto, veio investindo a preço de custo gradativamente durante a obra e chegou no momento que ele quis vender. Ao vender, ele vendeu a preço de mercado. Ou seja, ele trouxe a valorização toda para aquele momento da fotografia dele. Obviamente que ele só vai receber 100% do dinheiro se for uma venda 100% à vista. Não sendo uma 100% à vista, ele entra no fluxo de pagamento proposto para aquela venda. Só que ele parou de colocar dinheiro e começou a rentabilizar. Então, a rentabilidade dele vai ser em cima do investimento que ele fez também. É uma estratégia. É o caminho, é o mais indicado, vai muito de cada um e do perfil. Se você entra num produto de cotas com 1, 2 unidades, eu não acho que esse seja o caminho. Não era o seu objetivo inicial e eu não vejo que você deve partir para isso. Dá para você fazer muito mais dinheiro depois de outras maneiras.
Agora, se você entra num produto com 10, 12, 15, 8 cotas, eventualmente, aí talvez faça sentido você adotar essa estratégia para umas 2, 3 unidades, eventualmente, que você alivia o seu investimento, você já realiza um pouco o seu lucro e te possibilita partir para novos investimentos antes um pouquinho da jornada. Ficou claro? Entendeu os caminhos? Fez sentido? Sim, perfeito. Eu vou resumir então. Você pode entrar como investidor zero, que é no preço de custo. Aí passou um ano, você pagou um ano e está pensando assim, quero usar o meu dinheiro para outra situação. Você consegue vender o projeto, é claro que na planta, por uma rentabilidade muito menor do que se você esperasse 5 anos para o prédio ficar pronto e usar o teu dinheiro para outra situação. É isso, né? Basicamente seria isso. Basicamente a tradução seria isso daí. Perfeito. Mas tem outras estratégias, né? Tem muitas outras estratégias. Tem a estratégia, a principal. Esse modelo funciona muito bem se você levar ele até o final. Por quê? Quando você entra no preço de custo, você já não é travado o valor, tá? Tem a correção do NCC, tem a oscilação, é custo. Se o custo aumentar, como aconteceu na pandemia, aumentou o custo, aumentou para todo mundo. Mas você tem uma certa segurança que sabe mais ou menos, com uma variabilidade pequena, quanto que isso vai custar. Então você já está predestinado, está seguro, você já se salvou, você já se conformou com aquele investimento mensalmente, certo? Então, se você já comprometeu uma parte da sua renda para aquilo, o melhor a fazer é leva aquilo até o final como investimento. Você vai ter o máximo de valorização possível no produto. No final, existem várias estratégias para alavancar patrimonialmente e gerar mais recurso, mais dinheiro. Vamos dar um exemplo prático aqui, vai. Vamos supor que você passou 3 anos investindo num produto a preço de custo e no final esse produto te custou, sei lá, 400 mil reais de custo, tá? Não vamos entrar em variáveis, tipologia, metragem, vamos só falar de números. Te custou 400 mil reais e aquele produto vale hoje 650, 680, 630, não importa, na faixa de 650 mil reais. Quando a gente fala de um produto que ficou pronto e vale 650 e te custou 400, você já teve esse ganho interessante. Estou arredondando números aleatórios só para facilitar as nossas contas. Você tem esse produto 100% quitado. Uma conta média de mercado, uma conta burra, é o famoso 0,5% ao mês, né? Que é a média nacional que o pessoal fala quando investe em imóveis. Então, 0,5% ao mês a gente está falando de 3 mil reais, certo? 3 mil reais é a sua receita. Legal. Então, você investiu 400 e tem uma receita de 3 mil. Não é 0,5%. 0,5% é em cima dos 600. O seu número aqui é quase 1%. Mas vamos supor que você queira fazer mais capital, mais ativos de maneira rápida. Existe uma estratégia muito sólida no mercado americano, que é o refinanciamento. Aqui no Brasil ainda é pouco explorado isso. O home equity, né, que é o termo em inglês, e o refinanciamento. No Brasil existe uma possibilidade de crescimento muito grande desse mercado. Poucas pessoas exploram isso, poucas pessoas entendem isso, e a maioria das pessoas que entende se pegam a juros. Por que se apegar aos juros não é o principal ponto da questão aqui? Porque você já investiu, já passou 3 anos, tem um produto que custou 400 e te vale 600. Te rende 3 mil reais por mês. Se você for refinanciar esse produto, você consegue até na média aí, na faixa de 60%. Então, 600 mil reais, quando a gente fala de 60%, a gente está falando de 360 mil reais. 360 mil reais quase que é o valor que você investiu. Só que isso tem um custo financeiro.
Obviamente que esse custo financeiro vai ser maior do que os 3 mil reais que você está recebendo hoje de receita. Por quê? Porque aí sim os juros entram na conta, estão altos. Mas o raciocínio é, e se a gente fizesse uma estratégia de anular esse custo financeiro? Então, 3 mil reais hoje a custo financeiro, a gente está falando aí talvez de um montante de 280 a 300 mil reais por mês de capital. Se a gente está falando isso, a gente está falando de 45 a 50% do valor do imóvel. Então, ao invés de refinanciar o máximo, vamos refinanciar o que o nosso inquilino vai pagar. Você deixa de ter o aluguel para você. Sim, só que esse aluguel passou a custear um capital novo, que você estava com ele parado. É aqui que o imóvel começa a trabalhar para você de maneira estratégica. Vamos recapitular para chegar aqui, para todo mundo ficar na mesma página que a gente. A gente investiu através de uma cota imobiliária, uma cota de uma unidade lá atrás, no melhor momento para investir. Passou a obra com a segurança que aquele produto ia dar certo, porque a empresa que te vendeu a cota, ela também está no mesmo jogo que você, no mesmo risco, e você tem um produto 100% quitado a custo. Esse produto vale a mercado, então a sua receita mensal é maior do que o valor de mercado, porque é em cima sobre o seu capital investido custo, então já é bem maior do que o 0,5% que a gente tem de ideia, de crença de mercado imobiliário. A gente refinancia esse imóvel, sim, deixa de ter o imóvel quitado para ter o imóvel alienado, só que no nosso exemplo aqui, mais ou menos, para dar certo a nossa conta, a gente vai alavancar 300 mil reais desse imóvel a custo zero. O inquilino paga esse valor. Então, eu botei no bolso da Aline um imóvel que vai valorizar ao longo do tempo, um imóvel que o aluguel vai ser reajustado ao longo do tempo, e esse mesmo imóvel deu para a Aline 300 mil reais para ela. Se a Aline quer investir em outro imóvel, em outra cota a preço de custo, ela vai continuar. Por quê? Porque se ela estava fazendo aquilo uma vez, quando termina, ela continua fazendo. Ela é um motorzinho de continuidade. Ela vai continuar, aquele capital dela já estava destinado para aquilo, então ela continua investindo naquilo. Então ela vai ter um segundo imóvel, depois um terceiro imóvel nesse processo. Ao passo que aquele primeiro imóvel liberou 300 mil reais para a Aline, para ela fazer o quê? O que ela quiser. Com 300 mil reais, eu te falaria, Aline, vamos adquirir 2 imóveis compactos prontos em São Paulo. Ou em alguma cidade que tenha toda a viabilidade, de novo, todo aquele pacote de viabilidade que a gente já explorou bastante aqui, viável. Com 300 mil reais, facilmente a gente adquire 2 imóveis prontos. Ao adquirir prontos, a gente financia esse imóvel. O próprio inquilino desses novos imóveis vão pagar o financiamento deste novo. Então, de um imóvel que levou 3 anos, você tem 4 imóveis. Tem 3 imóveis. Aquele mesmo e 2 novos que você está fazendo. Depois de 10 anos, se não fizer mais nada, depois de 10 anos, você vai ter o primeiro ciclo de 3 imóveis, minimamente o segundo ciclo de mais 3 imóveis e um terceiro ciclo de mais 3 imóveis. Então, a gente está falando de 9 imóveis. Ao ponto que eu não falei ainda do cash flow positivo mensalmente. Cada mês que passa, a parcela e o custo financeiro vai diminuindo cada vez mais. O aluguel tradicional ou Airbnb vai aumentando cada vez mais. Então você começa a ter uma diferença positiva entre o que você recebe mensalmente e o que te custa mensalmente aquele imóvel. Essa diferença positiva, você começa a somar elas de todos os produtos e você vai ver que tem um novo valor. Este novo valor possibilita o quê? Novas aquisições. E aí aqui pode ser novas aquisições na planta, pode ser novas aquisições de carta de consórcio, não importa qual que é a estratégia que você vai utilizar, mas esse dinheiro começa a trabalhar para você de novo e de novo e de novo. Ou seja,
é muito fácil que, se você começar com um imóvel em sistema de cota, der continuidade nessa estratégia durante 10 anos. Em 10 anos, de um imóvel que você começou do zero absoluto, você vai ter facilmente aí a possibilidade de 12 a 15 imóveis. Veja bem, não estou falando que a receita mensal desses imóveis está no seu bolso. Eu estou falando que você vai ter minimamente de 10 a 15 imóveis no seu patrimônio. Então você está construindo patrimônio. Nós começamos nossa conversa na conclusão que o mercado imobiliário é de longo prazo. Então a gente constrói patrimônio primeiro, para depois usufruir. No momento que a gente pode acelerar, a gente acelera. A gente abre mão de receita mensal para gerar receita futura. Depois desses 15 anos, grande parte desses imóveis já estão 100% quitados, você teve valorização, aconselho até você começar a reciclar o seu portfólio depois de uns 15 anos, então você começa a vender, comprar coisas novas, e aí aqui a gente começa a mudar um pouquinho o foco da nossa estratégia. A gente começa a utilizar uma estratégia que uma parte do capital continua a criação de patrimônio e uma parte do capital se volta à geração de renda propriamente dito. Vamos lá. Se a gente estiver falando de 15 imóveis no seu portfólio, a um valor médio aí, talvez de 500 mil reais cada imóvel, valores de hoje. Bem ok, 500 mil reais, valores de imóvel aí do que a gente está falando. A gente está falando de um patrimônio, números de hoje, de 7 milhões e meio de reais. Que você começou com uma cota lá atrás. Então, uma cota que era 400 mil reais de custo, se transformou em 15 anos em mais de 7 milhões e meio de reais. Se você fizer uma conta ruinzinha do 0,5%, né? Vamos falar do 0,5%. A gente está falando de quanto mensalmente aí? Talvez mais de 40, 50 mil reais no meio. Só que não é essa conta. Por que não é essa conta? Porque você adquiriu de maneira inteligente. Você adquiriu através de estratégias. Então você está falando facilmente aqui de 7 milhões e meio de patrimônio, uns 75 mil reais por mês, 80 mil reais por mês. Para você transformar isso depois em 150, 200, 300 mil reais, é mais rápido, é mais fácil. Se você ainda fizer uma estratégia de crescimento patrimonial por mais 5 anos, poxa, você vai atingir isso. Aí você põe o pé no freio, aí você vai curtir a vida, aí você vai ter os seus imóveis trabalhando para você. Gostou do raciocínio? Você tá no mudo. Sim, muito, é perfeito. Só que tu tem que ter um pouquinho de capital inicial para conseguir utilizar, aceitar que o teu momento presente você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir investir, mas em torno de 10 anos você tem 12 patrimônios, sabe? Então é uma questão de saber que a gente tem que Mas abrir mão esse um pouco do momento presente. tem. Mas esse início, Aline, eu contei através de uma jornada vindo via cota e etc. Vamos fazer o mesmo raciocínio para uma cota que não representa um imóvel e seja uma cota financeira, aonde que você põe dinheiro e pega dinheiro, por exemplo, através de uma cota de uma Esse é o casa. modelo que eu amo, né, Então Maurício? vamos lá. Agora vamos mostrar a segunda opção, que é uma opção que o dinheiro vem e vai muito mais rápido, é um pouquinho menos, mas é uma opção que é dinheiro, não é imóvel, por causa que eu sou uma pessoa que gosto de receber o dinheiro, não receber o imóvel. Só que vai ter um momento que você vai ter que parar esse ciclo e começar a receber e ter imóvel, porque senão você Exatamente. sempre vai estar, entre aspas, no risco do põe, venda, recupera, põe de novo, e sempre tem que estar buscando investimento toda hora, tem que estar sempre assessorado de uma empresa boa que te traz essa oportunidade do investimento. Então, essa estratégia que você gosta, ela é legal, ela funciona, talvez para ser a sua tração inicial, o seu início. Isso aí. Então, se você passar talvez 5, 6 anos fazendo isso, com
não precisa ser uma cota por vez. Se você for diversificando. E aqui existem empresas que trabalham com cotas de 50, 60, 100, 120, 200. É muito fácil você tentar achar. Às vezes, uma mesma empresa que normalmente trabalha, sei lá, uma cota de 180, 200 mil reais, se você já tiver um relacionamento com ela, chegar e falar assim, olha, dessa vez eu não consigo entrar numa cota inteira, você faz meia cota para mim? Às vezes a pessoa faz, não é aí que pega. Ela não vai fazer uma fraçãozinha pequena, mas quebrar uma cota de 200 em duas de 100 é muito normal a pessoa fazer se é um parceiro recorrente. Então você consegue, às vezes, começar com 80, 70 mil reais, que vai te trazer esse retorno financeiro. Então, esse primeiro momento você está aumentando o seu bolo, aumentando o seu bolo, aumentando o bolo. Quando você tiver substancialmente um valor que te conforta a partir por tudo que a gente falou anteriormente, parta. Não precisa parar de fazer a cota do põe dinheiro, volta dinheiro. Você pode continuar fazendo ela, mas aí é inteligente, interessante ramificar e separar. Trazer os dois caminhos, né? As duas possibilidades em conjunto. Porque quanto mais dinheiro você está fazendo com o dinheiro, você transfere isso para um patrimônio sólido que vai te trazer renda lá na frente. A gente não pode pensar só daqui 2, 3, 5 anos. A gente tem que, para o mercado imobiliário, tem que estar olhando daqui 15, 20 anos. Você quer esse patrimônio, essa segurança daqui 20 anos. Você quer poder escolher fazer projeto ou não. Você quer poder escolher quem é o seu cliente, quem não é seu cliente. Você quer poder definir, não, agora eu sou só gestora da empresa, agora eu viajo mais, viajo menos. Você vai ter a sua família, você vai ter o seu momento também. Então, tudo que a gente está construindo hoje é para atingir essa liberdade, esse poder de escolha daqui a um tempo. Então, essa cota financeira, ela funciona para projetos mais rápidos. Normalmente, projeto de residências, projeto de casas. Ela é muito comum no mercado. Tudo que a gente falou de validar a empresa, gestão, enfim, tudo isso vale também para isso, nada se anula. A única diferença é o modelinho que ela funciona. Também sabendo que alguns vão prometer uma rentabilidade para você. Os que prometerem rentabilidade, desconfie, porque quem promete rentabilidade que assegura um valor no mercado imobiliário, essa pessoa às vezes está muito desesperada pelo dinheiro e não sabe direito o que ela está fazendo. Então, entenda que o mercado imobiliário, ele oscila, tem ciclos, tem momentos melhores e momentos piores. Então, vai ganhar um pouco mais, um pouco menos. Não é aquela promessa garantida, não é uma renda fixa, um CDB, uma LCI, uma LCA. É mercado imobiliário. O fato de tentar ter uma rentabilidade maior do que o CDB é o que te possibilita o risco também de errar e ter um resultado um pouco menor. Mas é risco-retorno, premissa de investimento, né? Será que tem perguntas, Aline? Quer tentar ver se alguém está com alguma dúvida? Você está no mudo, tá? Ixi, eu meto a dizer sim. Eu meto a concordar aqui com você e eu tava no mudo. Vamos ver se alguém tem pergunta já. Por enquanto não, só mandaram oi, tudo bem? Pessoal, vou abrir para perguntas, então, se alguém tiver. Vocês estão entendendo bem a diferença das estratégias? O que estão achando da live? Mas, Turma por enquanto, escreveu que tá por enquanto é ótimo, tá isso. entendendo bem, mas sem dúvida. Ah, o Gabriel tem sim uma dúvida. Vamos lá. O Gabriel perguntou se as cotas seriam tipo comprar na planta, preço de custo. Essa é a primeira dúvida. E se as questões tributárias Opa. novas não são um problema de mercado. Basicamente, comprar a cota é quase... Seria comprar na planta, mas não no plantão de vendas, tá? Seria uma compra na planta com o incorporador. Então, é uma venda teoricamente fechada, é uma venda meio que por indicação.
um acesso um pouco mais restrito, mas a ideia pode ser traduzida sim por comprar na planta. A diferença é fluxo de obra. Quando você compra na planta um plantão tradicional, em teoria, você tem o período de obra para pagar de 20% a 35% do valor do imóvel e o saldo você tem que quitar de alguma maneira na entrega de chaves. Pode ser ele consórcio, pode ser à vista ou financiamento imobiliário. A diferença do preço de custo é que, durante o período de obra, vai ocorrer o pagamento de 100% da unidade. Então, o desembolso mensal acaba sendo um pouco maior do que o fluxo financeiro de comprar na planta em plantão por conta disso. Mas a ideia é essa. Perfeito. E eu tava vendo se eu tava no mundo. Aqui perguntaram também como faz para comprar as cotas, em vez de comprar o imóvel, comprar antes da venda, que nem você falou. Olha, para você ter acesso a essas cotas, você tem dois caminhos, basicamente. O primeiro é buscar empresas que você sabe que faz isso, bater na porta dessa empresa e falar que quer ser investidor dela e tudo mais. Ou então, o caminho inverso, ter alguém que já está fazendo isso e que te apresenta e te indica. Porque é um pouco mais escasso. Quando você tem um produto imobiliário bom, as cotas vão muito rápido. Então, às vezes, falta cota para o número de pessoas que acabam tendo interesse. Obviamente que isso é um Fila de nível... espera, né? Tem fila Acaba de tendo, espera. mas isso é uma coisa assim que é o sonho de toda empresa incorporadora que faz isso. Porque significa que você tem qualidade, você tem produto, que você tem mais investidores do que produto a oferecer. Então você tem quase que trabalho eterno. Isso é muito legal. Para chegar nesse grau, demora um pouco. Mas o acesso é o principal. É assim, rede de contatos, networking, buscar quem investe em mercado imobiliário, entender como que ele investe. E é muito nessa linha de indicação e você não vai ver eu oferecendo cota no Instagram, oferecendo cota na internet, mesmo porque isso nem pode ser feito desse jeito. Então, esse trabalho sempre ocorre nos bastidores, sempre ocorre em reuniões fechadas. Então, é realmente acesso que possibilita esse nicho, essa compra. Perfeito. É, exatamente. Assim, a gente acaba meio que se oferecendo para participar da empresa porque gosta e não é a empresa que nos oferece. Não é que nem o corretor de imóveis lá que você chama um e quando vê ele fica um ano te mandando imóveis. É diferente por causa que é uma questão muito assim, a gente fideliza o cliente, né? Eu compro de uma pessoa, eu acabo comprando sempre quando dá certo. Fica aquele investimento como se eu sou uma sócia da construtora, querendo ou não, né? E é basicamente isso. A questão da reforma tributária, a gente chegou a comentar um pouquinho que o A Gabriel reforma pediu. tributária, Aline, ainda tem bastante coisas que precisam ser definidas, ainda tem bastante pontos que tem que ter um entendimento melhor, mas quando você se torna um investidor profissional no mercado imobiliário e você extrapola a primeira faixa que a reforma tributária está colocando, que é aqueles 3 imóveis ou 260 mil reais no ano, você passa a ter 4, 5, 6 imóveis, você já mudou de fase de jogo. E aí a gente já fala que assim, você tem que ter uma estrutura que já parte para uma holding patrimonial, que já parte para uma estratégia de eficiência tributária entre PF, PJ, muito mais ampla do que pensar na reforma tributária como um todo. Quando o pessoal fala dos números, é 44% no Airbnb. Cara, você nunca vai pagar 44% no Airbnb de imposto. É 27,5% na pessoa física. Cara, é muito difícil você pagar 27,5% na pessoa física. Tem que estar assim, muito grande para chegar nisso tudo. Então, o medo é muito grande, o barulho é muito grande, de novo, pelo desconhecido. Então, se você tem uma assessoria tributária, um escritório de contabilidade bom, focado em imóveis, em mercado imobiliário,
junto com uma pessoa de proteção patrimonial, de holding de verdade, caminhando junto, dá para você ir criando estratégias que você vai moldando. Talvez você possa deixar 2, 3 imóveis na pessoa física que faça sentido, joga outros na pessoa jurídica, depois de um tempo você transfere isso. Enfim, é bem complexo o tema, o assunto, mas de modo geral, até você precisar se preocupar de verdade com isso, ainda tem um chãozinho pela frente. Então, não se apegue a isso como uma barreira e um ponto de obstáculo para iniciar a jornada, porque senão você vai só perder tempo. É verdade, até chegar a esse ponto. E se você tiver uma assessoria imobiliária, fica muito simples, né? Que é o caso do método PAI. Não, não é mesmo? Sim, o método PAI, o que é o método PAI? O PAI é um acrônimo para Patrimônio Ativo com Imóveis. Eu criei o método, eu registrei esse método, e basicamente é o que a gente faz para nós durante muitos anos. Eu vim fazendo em pessoa física para mim, vim fazendo para alguns amigos mais próximos e resolvi desenvolver e criar isso. Tem alguns pilares que esse método cobre, então é questão de viabilidade, questão de mentalidade, questão de governança, questão de sucessão e proteção, a questão financeira, a viabilidade de alavancagem. Então são 5 pilares que eu traduzi aqui no mercado imobiliário, não só a questão do imóvel, mas preparar você também para que você tenha aquele imóvel com mais segurança, mais sabedoria e com a mentalidade certa daquilo. Transcrevi esses pilares em jornadas, e essas jornadas eu criei o programa que é a mentoria, que é um programa de acompanhamento e aceleração em construção patrimonial com imóveis. E essa mentoria, ela te acompanha por 12 meses para você fazer o que a gente fez aqui rapidamente, um brainstorming, um mapa mental, um GPS, partindo do zero, se for seu caso, a 15 anos, como que você parte do nada para ter 15, 20 imóveis. Então, eu te trago o que eu faria, o que eu não faria, toda a parte de grupo e individual, explorando muito bem a sua insegurança, o seu medo em cima disso. Eu pego na sua mão e te acompanho em tudo isso. Não é só... Eu nem te vendo imóvel meu, não é isso que eu quero. Eu quero que você faça a melhor aquisição patrimonialmente possível. E no final, eu te dou ainda a possibilidade de conversar com contabilidade e com sucessão. Então eu trago isso como bônus, porque uma construção patrimonial não é só você comprar o imóvel, é você não perder ele depois e se proteger e blindar ele. Então é toda uma cadeia, é de A a Z, é completo o acompanhamento. E obviamente que você não vai fazer isso em 12 meses, né? Concorda? Você vai conseguir começar, às vezes, dar os primeiros passos, mas você tendo a ideia, tendo a metodologia, o pensamento, você tem o direcionamento. É aqui que o método pega, o direcionamento. Aí depois é questão de continuar acompanhando com a gente e estar em novos ciclos, novas renovações, porque o ambiente vai te moldar e vai te levar. Um ambiente que eu trago corretores especializados em mercados diferentes, trago questões de advogado, contratos, leilão, consórcio, explico os porquês, quando é bom, quando é ruim. Eu não só te trago o que fazer se você quer resultado rápido, mas eu te trago o que fazer, ponto, junto com como fazer. Isso é muito, muito interessante, porque faz que o seu medo e a sua zona de conforto se expanda. Você fica mais segura para tomar a decisão que você está tomando. E, de novo, às vezes o comecinho da jornada, ele pode ser difícil para muitos. E nem sempre vai ser ou com uma cota, independente se é de imóvel ou financeira. Às vezes nem vai ser também comprando um apartamento já pronto. Às vezes é uma compra na planta, que o fluxo é menor. Às vezes juntando 2, 3 amigos e entrando em alguma coisa. Às vezes é iniciando por uma carta de crédito, que faz talvez mais sentido. Então existem diversas possibilidades para compor isso. E é aí que entra um pouco da nossa expertise, combinando estratégias e ferramentas para que na sinergia e na composição de tudo tenha o plano bem sucedido.
esse é um pouco do método PAI e da mentoria que eu criei de acompanhamento e aceleração na construção patrimonial. Perfeito, perfeito. Não é complexo, tá, pessoal, investir no mercado imobiliário. Vocês viram ali, a gente falou de cota de predial no início, pode vender no meio, pode vender no final, pode reinvestir, pode financiar e refinanciar, pode investir na cota residencial, pode juntar você e teus amigos lá que você encontra toda quinta para jogar um pádel e comprar um terreno, comprar um imóvel, reformar e revender. A questão é como Não saber errar. qual que é a melhor opção para você, porque cada pessoa é um, né? É Eu isso. já remodelei a forma como eu invisto no mercado imobiliário algumas vezes, então é Isso como a gente é muito faz. do momento, né? E atalhar os caminhos conversando com pessoas que já têm skin the game há muito tempo, né? Já estão há muito tempo colocando a pele em risco no mercado imobiliário e cuidar com os charlatões da construção civil, que volta e meia a Esse é o gente vê que vários mais casos. tem. A gente vê muitos casos. Se você, como o Maurício falou, eu vou contar de novo. Se você vê uma empresa que está te prometendo uma rentabilidade, você já desconfia, porque rentabilidade no mercado imobiliário não é 100% previsível. Muitas coisas podem acontecer. Então, atalhar, entrar num grupo de network que fale sobre isso, por exemplo, com o método PAI, você vai estar conversando com as pessoas sobre isso, vai conversar com mais pessoas que já investem há 5 anos, investem há 10 anos, começaram a investir agora, assim como tem outros masterminds que a gente pode falar, tem N masterminds, mas estar no meio faz com que É facilite as importante. coisas. Escolher, tem estratégias de 5 anos, tem estratégia de 10 anos, tem estratégias que retornam em 1 ano e meio, sim. É claro, tem que ver como está o momento da sua vida. Obrigada, Maurício. Eu acho, Imagina, deixa eu ver Aline. se alguém tem mais perguntas. Acho que não, já respondemos quase todas, né? Eu acho que foi muito produtivo, assim. Deu para tirar muitos insights, pensar nas nossas estratégias, dar uma refletida, vou até repensar minhas estratégias. Eu sei que o Maurício tem live quase toda quinta, né, Maurício? Toda terça. Toda Toda terça. terça-feira, meio-dia e meia, eu tenho um grupo fechado que eu solto lá o link da reunião, mas é uma live em formato de reunião justamente para ter a interação ao vivo, não ser através de perguntas, e sim a pessoa poder, como a gente está conversando aqui, bate-bola, ter esse acesso e essa proximidade. Então, nesse momento, a gente está fazendo nesse formato toda terça-feira, meio-dia e meia, depois eu te coloco o link do grupo para a gente divulgar para as pessoas também. Perfeito, obrigada pelo essa 1 hora de conversa bem rica. Obrigada, pessoal, que teve gente que ficou do início ao fim. Obrigada, pessoal, por almoçar conosco. E até a próxima, então, Maurício. Valeu, Aline. Obrigado. Espero ter contribuído bastante com o pessoal e até a próxima. Tchau, tchau.